Gostaria de pedir a atenção dos ligantes para preencher a lista de presença que será colocada no chat no decorrer da palestra, porque isso é de responsabilidade de cada um de vocês e é com isso que a gente vai enviar os certificados. Hoje o nosso encontro será com a professora doutora Luciane Ribeiro de Rezende Sucassas da Costa, a qual é professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, UFG, mestre e doutora em Ciências Odontológicas e Odontopediatria pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Colômbia, no Canadá, cofundadora do Núcleo de Estudos em Sedação Odontológica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás e do Children Experiencing Dental Anxiety Collaboration and Research and Education, CEDACORE. Acho que é isso, né? Meu inglês não é um dos melhores. Eu gostaria de agradecer a sua presença, professora, aqui no nosso encontro, em nome de toda a nossa diretoria, em nome da LAOP, da FORP, e todo mundo que tiver alguma dúvida, é só escrever aí no chat, que no final da apresentação, a gente vai voltar e responder as dúvidas. Fique à vontade, professora. Obrigada. Obrigada, Eleonora. Obrigada também a cada um de vocês que está aqui, dentistas em formação, dentistas já formados, colegas de profissão, docentes, mas se tem algo que nos une é que nós somos todos aprendizes. E isso é que eu gostaria de que ficasse como mensagem, palavra-chave desse nosso momento hoje juntos, é que a gente sempre tem algo a aprender, a compartilhar. Então, gostaria que vocês se sentissem à vontade para qualquer momento que necessitasse interromper por meio de áudio, ou no chat mesmo durante a apresentação, né? A gente se sente um pouco solitário nessas apresentações virtuais, porém, eu sei que você está aí, né? Então, isso me dá mais confiança. Eu vou apresentar, então, um material que eu preparei para a gente falar nesses cerca de 50 minutos. Estava brincando com a Eleonora que o professor fala demais, ainda mais quando o professor já tem mais de 20 anos de carreira, né? Parece que a gente quer contar mais história do que qualquer outra coisa. Isso não é o caso seu, professor Francisco, mas um dia você talvez chegue nesse momento. Eu vou começar a apresentação. E aí vocês me avisem, por favor, quando estiver visualizando, tá? Porque eu não consigo ver que tela que vocês estão vendo. Certo, eu estou enxergando aqui. Tá perfeito. Tá bom. Então, vamos começar. Eu agradeço mesmo, mais uma vez, pela paciência em terem me esperado para conversar com vocês este ano. Como eu disse, o ano passado estava um pouco pesado para mim, né, porque eu não sou como alguns colegas, talvez, que conseguem ser super multitarefas, então é uma paciência que até é bem-vinda para o odontopediatra, para as pessoas que gostam de cuidar de pessoas. Eu achei interessante esse título, né, as potenciais interpretações que ele podia dar, depois que eu vi a postagem da LAOP lá no Instagram. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi, gente, acho que nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre essa jornada, já que talvez, quando eu propus o título, eu não tenha sido tão clara com relação ao que era o objetivo dessa palestra. Mas já a gente conversa sobre isso. Como nós vamos falar de alguns medicamentos, de uma forma bem genérica aqui, é sempre importante eu manifestar para vocês que eu não tenho conflito de interesse com nenhum fabricante de equipamento, de medicamento, né? Então, isso é uma liberdade muito, muito conquistada por meio da docência, da pesquisa, não que a gente não deva ser patrocinado por empresas privadas, não é esse o ponto, mas se a gente é patrocinado, a gente tem que deixar isso claro, né?
Eu faço parte do grupo de pesquisa clínica odontológica pediátrica, que é um grupo que a gente criou desde 2000, quando começaram a surgir as primeiras pesquisas da odontopediatria, que eu fazia parte aqui na UFG. O NESO é o Núcleo de Estudos em Sedação Odontológica, junto com o professor Paulo Sucasas. Nós criamos este núcleo a partir de um caso da especialização lá aqui de Goiânia, né? De uma criança muito difícil de receber o tratamento odontológico, muito difícil de ter o seu comportamento gerenciado com as técnicas não farmacológicas. Então, um aluno da especialização, na época, tinha um amigo anestesiologista e tinha o professor Paulo também, que participava do curso, da parte de pediatria, e que é meu esposo. Vocês não contem isso, assim, é um segredinho, tô brincando, né? Mas, enfim, essa parceria deu certo também na profissão. Então, desde essa época, a gente tem tentado desvendar os enigmas da sedação e odontopediatria para a realidade brasileira, para o contexto brasileiro. Então, eu já confesso para você também que, no começo, quando a gente criou o NESO, lá nos anos 1998, que a gente considera a criação dele com esse primeiro caso, o meu sonho era poder um dia conseguir fazer a sedação em odontopediatria, só eu, dentista, operando, e o auxiliar, né, mas sem precisar de uma equipe multiprofissional. Ainda bem que a gente vai vivendo e aprendendo com essa mentalidade aberta, e hoje eu vou conversar com você que não é bem assim. Eu vejo que isso não é um sonho, talvez seria até um pesadelo, né? E também a gente recebe financiamentos para pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, da CAPES e do CNPq também, mas são exclusivamente financiamentos de pesquisa, então por isso não tenho nenhum conflito de interesses a declarar. Eu pretendo conversar com você hoje, talvez aspectos mais filosóficos e conceituais, mostro um pouquinho de mão na massa também, porém, a gente precisa falar, alinhar o que é um cuidado centrado na criança. Nós precisamos deixar claro qual que é a diferença entre ansiedade, medo, problema no manejo do comportamento. Não são conceitos semelhantes. Eles podem ter intersecções, mas eles não são intercambiáveis. Vamos falar o que é essa bendita sedação para procedimentos. E aí a gente abre para perguntas e respostas. Então, vamos lá. Como eu antecipei, o título da palestra ficou, talvez, permitiu várias interpretações. Isso é um pouco instigante. Então, eu comecei a destrinchar o título para falar com vocês onde eu quero chegar. Porque é uma jornada, é um caminhar, né? Na verdade, é uma reunião dos acontecimentos. Vários acontecimentos que, de alguma forma, podem tornar compreensível uma ação e suas consequências. Então, se nós formos pensar essa reunião de acontecimentos na sedação e odontopediatria, ela pode ter a perspectiva do profissional, a perspectiva da técnica em si da sedação e a perspectiva da criança. Então, não que essas três dimensões, essas três perspectivas, elas não se cruzem e elas não sejam transversais. Claro que são transversais. Porém, a gente precisa escolher um assunto mais, uma dessas dimensões para podermos abordar aqui hoje, né, para justificar, talvez, o porquê da sedação, ou o porquê da não sedação, não é? Então, se a gente for pensar profissional, claro, se não tiver o profissional, não vai ter a sedação na odontopediatria. Mas quem que é esse profissional? Qual que é a formação dele? Ele tem competência para fazer sedação em odontopediatria? E daí eu já também converso com você, que é ter competência? Não é simplesmente eu assistir uma palestra,
seja nacional, internacional, de um expert da área. Eu posso ter noção quando eu assisto a palestra de uma pessoa, né? Mas eu preciso desenvolver habilidades naquele conteúdo teórico, eu preciso mostrar que eu sei tomar decisões na clínica, numa situação real de atendimento. Isso é ter competência. Então, quando você está fazendo odonto, você é formado para ter competência em vários aspectos, né? E aí eu resgato uma técnica ou um procedimento odontológico que é muito comum hoje em dia, que muitos de vocês vão sair formados tendo alguma competência já nesse assunto, que é a implantodontia. Quando eu me formei, gente, eu me formei em janeiro de 1990. Não se falava em implante, nem em nível de graduação, nem em especialização. Então, eu não tenho competência para fazer implante numa clínica. Eu sou dentista, eu poderia fazer? Sim, a lei me permite para isso, mas eu não tenho competência. Então, essa mesma comparação eu falo com relação à sedação, tá? Ética, questão de escolha, de empoderar o paciente, ou no caso da odontopediatria também, a sua família, para tomar uma decisão de aceitar uma determinada técnica de gerenciamento do comportamento durante o atendimento odontológico. Eu preciso explicar, melhorar essa autonomia do paciente, da sua família para decidir. E também a questão da equipe, ninguém trabalha sozinho mais, cada um acaba desenvolvendo mais competências em determinada área do conhecimento. Então, talvez a gente precisa, sim, valorizar e buscar, mais do que valorizar o trabalho em equipe. Quando a gente se volta à técnica, nós temos a sedação inalatória, que é aquela feita com óxido nitroso e oxigênio, é uma mistura de gás. É uma sedação que foi, na verdade, em termos técnicos, científicos, foi a primeira que surgiu na odontologia, lá com Horace Wells, em 1844, quando ele descobriu as propriedades analgésicas do gás, óxido nitroso. E aí depois foram desenvolvidos outros gases anestésicos, outros medicamentos anestésicos, sedativos, que a gente chega hoje já com um conhecimento bem maior do que na época de Horace Wells. Temos que pensar em níveis de sedação. Se eu falo para você, estou sedada, você pode perguntar, mas em que nível? Como assim sedada? O que é sedado? É estar apagado? É conversar? O que é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Um pouco de material, que tipo de material que eu preciso ter, alguma coisa diferente do que eu tenho no consultório odontológico do dia a dia, da minha rotina. E, por fim, na perspectiva da criança. Quem é a criança? Quem é esse ser que está na minha frente? Eu entendo esta pessoa? Eu entendo que ela é uma pessoa com direitos, deveres, que tem uma dignidade a ser preservada? Qual que é o estágio de desenvolvimento dessa criança? Estágio cognitivo, desenvolvimento emocional, psicossocial, qual que é o temperamento dessa criança? É a famosa criança, entre aspas, difícil, o gênio custoso, como a gente fala aqui em Goiás, né? Tem ansiedade? É uma criança ansiosa no geral? Ou ela é ansiosa com relação a procedimentos em saúde? Como que é a sensibilidade à dor dela? Como que ela manifesta a dor? Ela aprendeu a expressar suas emoções e falar o que ela está sentindo? Como que é o comportamento dela no dia a dia? Como que é o comportamento em visitas anteriores ao dentista? Como que é o comportamento dessa criança na consulta médica, na hora que vai cortar o cabelo? Né? E como que a família lida com isso? Qual que é o estilo de cuidado dessa família? São pais autoritários, autoritativos, permissivos, negligentes. E outras características também que a gente precisa buscar. Então, você vê que fazer uma anamnese, um exame clínico completo, abrangente, de uma criança,
é tarefa para quem cuida de criança, para quem gosta de cuidar de criança, né? Então, eu escolhi falar com você hoje, principalmente na perspectiva do cuidado centrado na criança. Nós vamos pincelar um pouco as outras perspectivas, mas talvez vocês entendam no final porque essa perspectiva foi a escolhida. E aí, usando um termo que vocês usam hoje, né? Eu não sou muito de rede social, não, gente. Então, desculpa se eu estou falando alguma coisa que não convém, mas o hashtag não me julguem por escolher essa perspectiva. E nessa busca por melhorar o material mesmo, né, ou customizar o material para essa palestra, eu achei esse artigo, gente, de um médico, e foi publicado originalmente em 1927, e ele falava assim, o cuidado do paciente. Então, ele fala, muito interessante esse artigo, ele está disponível por meio do periódico SCAPS. Então, mas vocês têm meu e-mail aí na apresentação, mostrei no primeiro slide, vou mostrar no último também, se precisarem do artigo eu posso enviar, só não dá para compartilhar em Drive, assim, por conta de direitos autorais, né? Mas você vê que ele fala que no começo, os médicos, e aí vamos pensar, profissionais da saúde, estão muito preocupados com a ciência e estão esquecendo o lado humano de fazer medicina, o lado de conhecer o paciente. Ele já falava isso em 1927, imagina, que nem tinha a ciência que nós temos hoje, mas já tinha mudanças, né? Já tinha perspectivas. E aí ele conclui com essa frase que eu traduzi livremente, que fala o seguinte: o bom médico conhece totalmente seus pacientes. O tempo, a simpatia e a compreensão devem lhe ser oferecidos generosamente, ou seja, oferecido ao paciente. Mas a recompensa do médico é formar o vínculo que traz a satisfação da prática da medicina. Uma das qualidades essenciais do clínico é o interesse pela humanidade, é o interesse pela pessoa, pois o segredo da assistência ao paciente está no cuidar do paciente. Então, gente, nós temos um paradigma que a gente tem que pensar quando começa a atuar em odontologia. E aqui a gente pode substituir tranquilamente médico por dentista, claro, né? O paradigma é, eu vou focar na cura ou eu vou focar no cuidado? É claro, e eu estou falando aqui foco, mas é claro que a gente tem que pensar nos dois, né? Afinal, nós somos formados com habilidades para curar, tratar várias situações, condições odontológicas, condições que acometem a cavidade bucal, mas mais do que isso, para promover a saúde bucal. Porém, a gente pode fazer isso no foco do cuidado, no foco de pensar na pessoa de uma forma mais abrangente e não só na boca ou no dente, né? Então, tem aquela frase, a gente tem que pensar na gente que tem dente, e não no dente que tem lá uma gente pendurada nele, né? Mais ou menos isso é a ideia. E voltando mais ainda nessa jornada histórica, a gente vê que a criança, em forma geral mesmo, não estou falando só de odontologia, não, a gente não leva essa culpa, entre aspas, sozinho. Mas, de uma forma geral, a criança não era reconhecida como pessoa no século XVIII e antes disso, né? A criança era um ser que se vingasse, usando um outro termo bem aqui da região também, ela ia trabalhar na lavoura logo cedo, ela ia ajudar os pais a fazer dinheiro, né, de alguma forma. Então, de repente, começaram a perceber que as crianças começaram a ter menos doenças, né, com os próprios conhecimentos de higiene que foram desenvolvidos na época, a partir dessa época. Então, começaram a ver, opa, peraí, mas a criança é diferente. A gente não pode tratar uma criança do mesmo jeito que trata um adulto. Então, segundo este artigo do professor Martin Curzon, que é lá do Reino Unido, o primeiro livro sobre cuidado odontológico com a criança
cuidado com a saúde bucal da criança, ele foi lançado em 1742, está aqui a data. Essa é a capa que eu extraí deste artigo, é um editorial. Chamava-se Tratado sobre o Desenvolvimento e Cuidado de Dentes em Crianças. E ele focava basicamente no teething, né, que é aquela erupção difícil, o fato de ter sinais e sintomas associados à erupção do dente descido. Depois vieram outros autores que começaram a abranger um pouco mais a anatomia da face da criança, a dentição, a anatomia do dente descido de uma forma mais particular, e aí já pelo ano do século XIX, né, 1839, já se falava que cárie, alguma lesão, traumatismo em dente de criança tinha que ser extraído ou alguma restauração pequena. Então, ainda no século XIX, a criança era tratada do mesmo jeito do adulto em termos de relacionamento profissional-paciente, né? O manejo do comportamento, o gerenciamento do comportamento da criança, na verdade, ele começou a aparecer em publicações da área no início do século XX. Por quê? Porque, na verdade, quando se falava de tratar a criança, que eram as crianças mais velhas, as crianças mais novas que não sentavam, né, na mesa, no local de procedimento, elas não eram tratadas. E aí, o que aconteceu? Com grandes guerras, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles começaram a observar que os rapazes chegavam para lutar na guerra e não podia ser incluído porque tinha maus dentes. E aqueles dentes, os maus, não de malvadeza, é claro, né? Num estado ruim, dentes, entre aspas, estragados, porque eles tinham que, esse dente ia dar problema durante a guerra, né? Durante as lutas, durante as batalhas. Então, começaram a pensar, nossa, mas então a gente tem que fazer alguma coisa na criança mais nova para ver se não chega esses dentes tão estragados assim nos soldados que a gente precisa. E daí começaram a pensar em serviços para melhorar a saúde da bucal das crianças e a saúde geral também. E aqui começa uma dicotomia muito interessante, muito interessante. Na Europa, esses serviços de cuidado à saúde eram basicamente públicos. Hoje a gente tem os NHS, né, o National Health System, que é o sistema público de saúde do Reino Unido, por exemplo, tem na Suécia também, outros países escandinavos e outros, que para a criança o cuidado em saúde é gratuito, é pago pelo governo, né? O NHS é a inspiração para o nosso SUS aqui, por exemplo. Já nos Estados Unidos, Canadá, né, o serviço de cuidado à saúde das pessoas, ele era desenvolvido prioritariamente de forma privada, como é até hoje. Então, o que acontecia? Na Europa, nos sistemas públicos, as crianças, geralmente as mais velhas, iam para check-ups, e quando precisava fazer restauração ou extração dentária, isso já no século XX, início do século, elas eram submetidas à anestesia geral. Ou seja, não precisava ter um gasto de tempo, talvez, do profissional, porque também foi sempre uma preocupação do serviço de saúde, né, o custo-benefício, custo-efetividade, que a gente chama assim hoje as análises econômicas, mas sempre foi uma preocupação da Europa, o que é que compensava em termos da saúde da pessoa e econômicos. Então, ia tudo para anestesia geral. Já nos Estados Unidos, que era privado, né, o serviço basicamente era privado, o que acontecia? Os pais começaram a ficar muito nervosos com o jeito que as crianças eram tratadas no consultório quando elas não, entre aspas, se comportavam bem, não se comportavam como o dentista queria. E aí, os Estados Unidos começaram a focar em psicologia para odontopediatria. Como que é, o que nós temos que aprender aqui para poder gerenciar melhor o comportamento dessas crianças. Então, isso a gente observa até hoje, né?
muitos guidelines práticos, muitas diretrizes práticas americanas e nem tantas na Europa, no Reino Unido. Não que isso seja desvantagem ou vantagem de um ou de outro, é só um jeito diferente da jornada, né? No século XXI, nós observamos maior interesse no gerenciamento do comportamento da criança em odontologia, até porque tem estudos que mostram que a ansiedade das pessoas não está diminuindo desde o século passado, desde meados do século passado, a ansiedade está, na verdade, aumentando, né? Nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais ansiosas no geral, e é claro que isso reflete no cuidado odontológico. Os odontopediatras, eles têm que pensar que tem que se atualizar continuamente com relação a esse gerenciamento de comportamento, de medo, de ansiedade, de dor. E por incrível que pareça, gente, se vocês forem à literatura buscar essa questão de gerenciamento de dor em odontopediatria, vocês vão ver que a enfermagem, a medicina já estão na frente há muito tempo. E odonto, no imaginário social, é bem ligado à dor, a sofrimento, né? Então, é claro que odonto, por mais que o campo de atuação pareça pequeno, mas a gente tem muita coisa que se ocupar, se preocupar. Mudanças na sociedade, as pessoas querem sentir cada vez mais conforto, não querem, entre aspas, sofrer desnecessariamente, né? E questão de contextos éticos e legais também, tem levado a essa maior discussão sobre quais técnicas que poderiam ser utilizadas para o gerenciamento da ansiedade e do comportamento da criança, nos cuidados em saúde e, claro, no cuidado odontológico. Então, a gente recebe no consultório, no dia a dia, crianças que estão felizes, estão tranquilas, estão confiantes, maravilhadas, cooperam, adoram tudo que você faz, se apaixonam por você, né? E essa é a maioria dos casos, geralmente. Nós recebemos também crianças chorosas, assustadas, apreensivas, às vezes muito tristes, que às vezes elas nem dão problema de comportamento, que eu falo de começar a se debater, tirar sua mão do campo de atuação. Mas elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas. Tem as crianças que aparecem apavoradas, né? Você vê que é genuíno, que não é manha. A gente tem muita, e eu falo a gente, né? Eu tendo muito a julgar um comportamento de criança, isso é um jeito assim, parece que está cristalizado e eu tenho que lutar com relação a isso, mas a tendência é, no primeiro momento, nossa, essa criança está manhosa demais. Olha aí o jeito que a mãe ou é o pai, né? E não, por que a gente não pode pensar, em primeiro lugar, esse sofrimento da criança é genuíno? Deixa eu tentar escutar mais essa criança. Deixa eu ver o que ela quer me dizer com esse tipo de comportamento, com esse tipo de reação. E tem sim as crianças agressivas, desobedientes, te xingam, te mordem, te chutam, né? Ou pelo menos tentam. E a gente tem que saber que todas são crianças. Elas estão assim por algum motivo. E nosso papel não é simplesmente forçar um atendimento ou um procedimento, principalmente se for eletivo. O nosso papel é dar voz a essa criança. Dar voz, né? Porque a gente escolhe a odontopediatria porque a gente gosta de cuidar. Gosta do cuidado, gosta do ouvir, se interessa pela humanidade, pelo desenvolvimento da pessoa. E isso é muito gratificante, como o Dr. Peabody já falava lá no começo. Aí que está a sua pensa, é formar esse vínculo com o seu paciente. Gente, eu recomendo esse suplemento da European Archives of Pediatric Dentistry, 2008, foi de onde eu tirei esse editorial do professor Marty Curson, e tem vários autores lá falando sobre diferentes aspectos dessa parte de ansiedade, de comportamento de crianças. Acaba que se torna uma literatura clássica, tem mais de 10 anos sim, mas tem muita coisa lá básica que a gente precisa estar antenado. E aí, quando eu te falei, agora mesmo, eu preciso escutar essa criança,
Não é também um insight original que eu tive. Claro que não. Foi um pensamento que foi sendo desenvolvido pelas pessoas que se preocupam com crianças ao longo do tempo. Tanto que, aí, quem quer fazer a conta para mim? Ó, 2019, a gente comemorou 30 anos da Convenção Mundial, né, Internacional sobre os Direitos da Criança. O Brasil é signatário dessa convenção. Alguém fez a conta para mim? Que ano que ela foi promulgada, então, pelas Nações Unidas? Ou eu falo ou eu faço conta, gente, não consigo. Mas, enfim. Nessa convenção, o artigo 3.1 já falava o seguinte: todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança. Então, especialmente em artigos oriundos da Europa, mas também alguns dos Estados Unidos, você lê muito essa expressão. Melhor interesse da criança. Toda vez que eu for cuidar da criança, na escola onde ela estuda, né? Claro, se eu for ser uma professora de educação infantil ou de educação básica, na parte odontológica, na parte médica, na psicologia, qual é o melhor interesse dessa criança? O que a ciência me fala sobre o melhor interesse para essa criança? O que eu posso fazer de melhor para ela? Né? Então, todas as ações relativas, seja em ambiente público ou privado, nós temos que ter esse cuidado. Artigo 12.1. A criança, ela tem que ter o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela. E tais opiniões devem ser consideradas em função da idade e da maturidade da criança. Então, é claro, quando a gente fala de odontologia para bebês, como que a criança expressa a sua vontade, a sua opinião? Especialmente a 0, 2 anos, a gente lembra do estágio de desenvolvimento cognitivo de Piaget através do sistema sensório-motor. Sentiu, chora, grita, esperneia, né? Mas então, o que eu estou fazendo em termos odontológicos para essa criança? É realmente necessário? Ah, é sim, ela caiu, bateu o dente, a boca, quebrou o dente, eu preciso extrair a raiz residual. Ok. Nesse caso, o melhor interesse da criança é realmente ela ser tratada com a técnica que estiver ao nosso alcance e for baseada em literatura, né, na ciência. Agora, se é uma criança que começa com uma lesão de mancha branca ou já uma cavidade, eu preciso, talvez, abrir aquela cavidade, aquela lesão de mancha branca. Eu sei que isso é assim quase que pecado falar hoje em dia, mas vamos pensar uma cavidade de cárie. Eu preciso abrir aquela cavidade, submeter a criança a uma anestesia local, uma situação de estresse para ela. Se eu poderia usar alguma outra técnica de mínima intervenção? Fica aí a pergunta. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento infantil também, é uma literatura muito rica, muito vasta, provocativa, e eu achei bem interessante essa metáfora que um dos textos fala, que é a metáfora do remar com a criança. Então, pensa que a criança, enquanto ela está se desenvolvendo, seja ela na escola, dentro de casa, no seu consultório, a gente tem que pensar que a gente está num bar com ela, se nós somos o adulto que está cuidando da criança naquele momento, nós temos que pensar que nós estamos em um bar e nós temos que remar junto com essa criança. Então, todos os adultos participam da trajetória da criança em direção à potencialização de sua aprendizagem, remar com as atividades desafiadoras e adequadas à sua idade ou aptidão. Então, quando a criança vem, bebê, 3 anos, 2 anos, sei lá, recém-nascida, às vezes, para você fazer uma avaliação de freno lingual, você tem que pensar o que eu posso ensinar para a criança nesse momento, como que eu posso ensiná-la a se adaptar a esse ambiente odontológico. Isso é mais um aprendizado, né?
ela vai crescendo, o que ela já entende? Ela entende abstração com 4 anos? Não. Então, como que eu posso adaptar a criança de 4 anos para o meu atendimento odontológico? Eu vou falar assim, olha, a cárie tem o Streptococcus mutans, ou você tem que ficar quietinho aqui na cadeira, porque senão eu vou ferir a sua bochecha. Ela não consegue abstrair isso, gente. Nós temos que falar de uma forma mais concreta, mais lúdica, e assim por diante, né? Então, a gente tem que remar com a criança, mas não dar um remo numa tempestade pesada para uma criança que não consegue ainda ter essa técnica, né? A gente tem que dar um remo adequado para ela. E isso é pensar em cuidado também na odontologia, cuidado centrado na criança. E aí, trazendo para um diagnóstico que precisa ser feito antes de falar de sedação. Por que eu vou sedar essa criança? Por quê? Ah, porque ela não se comportou, ela não ficou quieta e eu precisava fazer um tratamento endodôntico? Ah, tá certo. Então, ela não se comportou, mas pode ser que ela não se comportou por vários motivos, porque ela estava com dor antes, ou porque foi uma situação de urgência, você não teve tempo de formar vínculo com essa criança, né? Então, o comportamento, quando a gente fala, a criança teve um comportamento negativo, ou a criança não cooperou, nós temos que falar, pensar que ela não está comportando por algum motivo, que pode ser ansiedade, o medo, mas pode ser por um temperamento mais difícil, tá? E aí você tem que tentar, na medida do entendimento da criança, do desenvolvimento da criança, saber como lidar com isso. Então, aqui eu estou te falando sobre não sedação, mas eu também estou te falando sobre sedação com efeito potencializado por técnicas não farmacológicas. Eu cito esse estudo aqui com você, da equipe do professor Paulo Kramer, lá do Rio Grande do Sul, que observou uma casuística de crianças de diferentes faixas etárias durante o exame odontológico, um simples exame odontológico. Crianças de 3 a 6 anos tinham um comportamento negativo em quase 25% dos casos, 7 a 9 anos, 5,2% dos casos, 10 a 12 anos, 2,8% dos casos. Será que uma dessas crianças aqui que não mostrou um comportamento negativo, ela estava se sentindo confortável? Talvez não. Você escutou essa criança? Você viu, talvez, que estivesse saindo lá uma lágrima correndo do olho e ela nem mexendo quietinha. Por que será que saiu aquela lágrima? Por que a mão dela está gelada? Por que ela está segurando a cadeira odontológica com todas as forças, assim, com o corpo rígido? Ela não está comportando negativo, mas ela talvez está te dando sinal de que alguma coisa também não está confortável para ela, não. Mas ela está te respeitando, ou ela gosta de você, tem um vínculo, né? Então, a gente fala de ansiedade e medo, que aí já é um outro conceito, né? A ansiedade é aquele estado de angústia que você está esperando que alguma coisa ruim vá acontecer. Quando eu estou falando em termos de ansiedade, do ponto de vista aqui do tratamento odontológico, né? E ansiedade e medo, gente, por mais que a gente tenha uma literatura odontológica americana, brasileira, que fala, tem a diferença de ansiedade, medo, no fim das contas, a gente não consegue distinguir isso na prática, tá? Então, não se preocupe em definir, essa criança está com ansiedade, não, essa criança está com medo. Não, não defina isso, essa criança está mostrando sinais de desconforto, de ansiedade. Pronto, tá? Então, por exemplo, esse estudo aqui do pessoal de Pelotas, esse é acesso aberto, né? Tá na BOR, então é tranquilo de vocês encontrarem ou de eu compartilhar com vocês também. Em 540 bebês de 24 a 36 meses, eles usaram uma pergunta, eles investigaram esse medo, fazendo uma pergunta para os pais, para as mães, né, no caso. E 21,6% das mães consideraram que os seus bebês tinham algum medo, alguma resistência, alguma ansiedade de ir ao tratamento ou de estar lá naquela cadeira odontológica. E essa ansiedade ou medo se associou à depressão materna e se associou também à experiência de cárie da mãe. Então, aqui também a gente tem sinal
Da mesma forma que a gente fala, para poder prevenir cárie, promover saúde bucal em criança, a gente tem que pensar na família. Aqui também, para promover um tratamento mais confortável para a criança, a gente tem que pensar também como que esse conforto é conversado com a criança na família, conversado através de comunicação verbal e não verbal. E aí até nós publicamos um capítulo no livro MDM, que saiu no ano passado, né, Odontopediatria, que a gente distingue, com base na literatura, essa diferença de ansiedade, medo e problema de comportamento. Então, problema de comportamento seria justamente a ótica do dentista. O que eu estou vendo que eu estou tendo dificuldade de cuidar dessa criança porque ela está chorando muito ou pouco, ou ela está se movimentando muito ou pouco. E aí uma frase, um mantra, né, que a gente fala aqui no nosso grupo de pesquisa. Nem toda criança que tem ansiedade ou medo comporta-se negativamente durante um atendimento odontológico, e vice-versa, né? Nem toda criança que está se comportando negativamente no atendimento, ela vai ter ansiedade ou medo. Alguma pergunta, gente? Até agora? Vamos passar para a sedação, mas... obrigada. Isso, pode continuar, professora. Pode continuar. Obrigada. E aí, gente, vamos definir agora o que é sedação para procedimento, tá? Eu trago essa definição de um grupo que tem acho que quase 5 anos, com pessoas de vários lugares do mundo que trabalham com sedação para procedimentos de pessoas, aí não é só criança. Esse grupo tem trabalhado no intuito de tentar buscar as evidências com relação à sedação para procedimentos na medicina, na odonto, e tentado, talvez, traduzir isso para a prática do profissional. Então, esse termo sedação para procedimento foi definido por esse grupo, que é o ICAPS, como administração de um ou mais agentes farmacológicos para facilitar um procedimento diagnóstico ou terapêutico, com manutenção da permeabilidade e reflexos protetores das vias aéreas, respiração espontânea e estabilidade hemodinâmica e alívio de ansiedade e dor. Eu destaquei aqui com vocês algumas frases para a gente conversar. Então, facilitar um procedimento diagnóstico ou terapêutico. Aqui nós estamos falando do ponto de vista de comportamento, né? Facilitar é para quem vai fazer o procedimento? Sou eu, profissional. Então, eu vou facilitar esse procedimento com a pessoa sedada. Ela vai ficar mais relaxada, vai ficar mais tranquila, né? Menos angustiada. Esse é o objetivo. Quer dizer que ela vai, entre aspas, apagar, dormir e acordar só quando eu acabar o procedimento? Não é este o objetivo, tá? Alívio de ansiedade e dor, ou seja, vai melhorar, vai facilitar o procedimento do ponto de vista do profissional, mas também vai promover um conforto melhor para o paciente, por meio de alívio de ansiedade e dor. E tudo isso dentro de um limite de depressão da consciência da pessoa, e aí criança entra, claro, né? Criança é pessoa. Depressão controlada da consciência, uma depressão de consciência que não vá impedir que a criança respire espontaneamente, que a criança tussa caso caia algum objeto na orofaringe, ou mesmo acumule saliva inadvertidamente. Ou seja, a criança tem que estar apta a reagir. Mas a criança estava... Eu vi um caso que a criança estava dormindo e aí o dentista chamou, ela estava sedada, dormiu, o dentista chamou o nome dela, ela não mexeu, aí o dentista deu uma cutucada na gengiva dela, assim, com o explorador, e ela desviou o rosto. Isso é reflexo de... Ai, gente, faltou a palavra, mas um reflexo de retirada da dor,
retirada do estímulo doloroso. Esse reflexo, gente, ele é um dos últimos a ser perdidos. Às vezes, até na anestesia geral, num plano mais superficial de anestesia geral, a pessoa sente dor. Claro que ela não vai reclamar, ai, tá doendo. Não, mas a frequência cardíaca dela, por exemplo, vai subir bastante, de forma significante clinicamente, tá certo? Então, a gente não pode se basear em avaliar a segurança da sedação se o paciente simplesmente manifestou um reflexo de reação à dor, mas não interagiu com você de outra forma, né? E isso nos leva a definir melhor os níveis de sedação. Então, o nível de sedação mínimo, também chamado de ansiólise, é aquele nível que você simplesmente diminui a ansiedade de uma pessoa que está moderadamente ansiosa. Por exemplo, se algum de vocês já tomou um antialérgico que dá sono, hidroxizina, ou um antiemético que dá sono, Dramin, né? Isso é uma sedação mínima, tá certo? Esse efeito colateral do dar sono desses remédios é uma ansiólise, é uma sedação mínima, sim, né? Essa sedação mínima, raramente ela é suficiente para facilitar um procedimento diagnóstico terapêutico em crianças, né? Geralmente em crianças a gente precisa chegar numa sedação moderada. A sedação moderada, você já deprime um pouco mais a consciência, mas a criança interage com você, estando ela acordada ou não. Se ela estiver acordada, você fala com ela, ela responde, ela faz algum sinal que entendeu a sua comunicação. Se ela estiver dormindo e você falar com ela, chamá-la, né, bem perto do ouvido, por exemplo, ela vai abrir o olho propositalmente, tá? Então, isso é uma sedação moderada, que geralmente é o alvo nosso em odontopediatria. Agora, a sedação mínima, por exemplo, acontece muito em cirurgias em adultos que estão com uma ansiedade leve, só para dormir tranquilo, o cirurgião não prescreve um ansiolítico na véspera, toma mesmo em casa, depois toma 1 hora antes do procedimento, no dia. Isso seria uma sedação mínima, certo? Em criança, a gente sempre administra o medicamento no consultório, por questão de segurança também, para dar a dose certa. Então, sedação profunda a gente não deseja no consultório, porque o risco aumenta de evento adverso, e isso a gente não quer para a criança, certo? Então, vocês vão ver resultados de estudos que, às vezes, a gente mostra que a criança continuou com algum movimento de reação ao tratamento, ou até muito movimento, precisou de uma estabilização protetora, né? Mas isso faz parte do objetivo de uma sedação moderada em crianças, tá? Gente, esse estudo aqui nós publicamos como parte de entender melhor como que o gerenciamento do comportamento de crianças com ansiedade, com problema de manejo de comportamento é feito por dentistas, odontopediatras, e a gente vê que isso foram dados de 2011, tá? Nós vimos que a maioria aqui no Brasil usava estabilização protetora, sendo sedação consciente ou medicamentosa ou anestesia geral, menos casos frequentemente, e mais casos aqui já nessa parte farmacológica, às vezes. Sedação consciente, esse termo, ele é confundido, às vezes usado como sinônimo para sedação moderada, mas na verdade a gente deve evitar esse termo, e ele é usado só no Reino Unido ou na Europa. Quando se fala em sedação consciente para criança, é você simplesmente usar a sedação inalatória com óxido nitroso oxigênio, sem nenhum outro medicamento, que seria uma sedação mais controlável e mais segura do que a sedação medicamentosa. Nesse mesmo artigo, a gente traz uma sugestão de o que pensar quando você está frente a uma criança com ansiedade, com medo, com problema de comportamento. Então, a abordagem farmacológica, que inclui a sedação e anestesia geral, é apenas um dos aspectos que você tem que pensar.
Você tem que pensar em fazer um diagnóstico dessa criança. A gente não faz diagnóstico de cárie. Por que não fazer o diagnóstico de dor, se ela tem, de ansiedade, barra medo, né? Ou de problema de comportamento, anotar na ficha, né? A gente pode até ir acompanhando a evolução dessa criança. A abordagem não farmacológica, ela é o arroz com feijão da clínica da odontopediatria, e as técnicas e o conhecimento nessa área tem aumentado tanto, e talvez a gente não esteja acompanhando à altura. A gente tem que beber mais do conhecimento da psicologia moderno para conseguir entender melhor as crianças de hoje, né, e como cuidar dessas crianças. E aí a gente faz a tomada de decisão sobre usar ou não sedação, ou estabilização protetora, ou anestesia geral, ou adiar tratamento, ou mínima intervenção, junto com a família e junto com a criança, na medida do seu entendimento. No manual da Associação Brasileira de Odontopediatria, os professores Fausto e Feldens, eles trazem, então, com base na análise da literatura, o grau de recomendação de técnicas que eu comentei agora mesmo com você, aqui na mínima intervenção, né, e o nível de evidência, e vocês veem que, embora a gente use pouco no Brasil, as técnicas farmacológicas para gerenciamento de comportamento da criança ainda têm um melhor nível de evidência, um melhor grau de recomendação do que a própria estabilização protetora. O ponto é que a estabilização protetora, na verdade, foi o que a gente aprendeu a fazer, né? Com o passar da evolução da odontologia, poucos de nós foi aprender a fazer sedação lá fora, que é onde se ensinava antes, e aí fomos focar mais na estabilização protetora, porque era o que estava ao nosso alcance. Mas isso não exime estabilização protetora de riscos. Tem crianças que se machucam tem crianças que se machucam na hora da estabilização, mas o risco maior realmente é o trauma. É uma fobia com relação a procedimentos em saúde que pode acontecer quando a criança tem uma experiência desagradável em saúde. Tá? Eu vi uma pergunta aqui, Luana, obrigada por sua pergunta. Existem efeitos colaterais na sedação inalatória e farmacologia das crianças? Sim, vou mostrar para você daqui a pouco. Se eu não falar do jeito que você gostaria, me interrompa, por favor. Gente, então, por esses efeitos colaterais que eu vou comentar, e que a Luana já me deu o gancho, e pelo nosso aprendizado sobre o que é sedar, sobre as nossas competências como dentistas no contexto brasileiro, nós optamos e nós reconhecemos que a melhor forma de fazer sedação medicamentosa em crianças é por meio de uma equipe multiprofissional em que participem dentistas, médicos e psicólogos. Isso faz uma somatória, uma conjunção de fatores que vão propiciar uma melhor experiência para a criança durante o atendimento. Eu sei que isso não é uma situação, um cenário rápido, né, de se conseguir, mas a gente tem que lutar por isso. Por exemplo, o NESO, a gente começou em 1998, certo? Éramos só o dentista, o Paulo Sucasas, o médico, e os dentistas em maior parte. O médico anestesiologista foi se juntar a nós somente em 2007. Então, você vê quanto tempo se passou, a gente tentando insistir que a anestesiologia da Faculdade de Medicina fizesse uma parceria conosco, viesse para o nosso projeto e nada. Mas foi um marco mesmo, a anestesiologia se juntar a nós. Geralmente é o residente do terceiro ano que vem cumprir um dos seus estágios conosco no NESO, toda quinta-feira de manhã, que é o dia que a gente funciona, consegue juntar os profissionais. E a psicologia veio ainda mais tarde, né? Veio lá já na década de 2010, porque a gente não tinha curso de psicologia na UFG,
Mesmo quando passamos a ter, o pessoal de lá tinha muita a visão da psicologia da forma mais da educação, né? Poucos na parte de psicologia da saúde, até isso se formar. Então, a gente tem muito voluntário da psicologia conosco no NESO. E isso tem nos enriquecido muito, e isso tem feito muita diferença na vida das crianças. Então, quem está numa faculdade pública ou privada, ou num serviço público ou privado, tente construir tijolinho por tijolinho esse serviço multiprofissional, porque assim a gente vai poder ficar mais amparado e vai poder se dedicar melhor ao cuidado da criança. E um aprende com o outro. O médico aprende o que é uma sedação em odontopediatria, o dentista aprende o que é essa sedação, dentista e médico aprendem com a psicologia o que é esse olhar para a criança e quantas vezes a gente fala coisas que não deveria falar perto da criança e acaba fazendo um reforço de uma reação ruim da criança, sabe? E a própria psicologia aprende com esse cenário de prática, gente, é muito rico. É realmente muito rico, é uma experiência que vale a pena. Eu acho que as ligas acadêmicas, vocês, alunos, vocês têm nas mãos essa oportunidade de fazer diferente, né? E de, entre aspas, cutucar seus professores para tentar fazer projetos assim. Começar pequeno, né? E depois vai crescendo. Aqui na medicina também, vocês veem, ó, aqui é o professor Paulo Sucasas, vocês veem residente da pediatria, residente da anestesiologia, aluna de graduação PIBIC da medicina, sabe? Então, isso é realmente uma experiência que eu considero o grande ganho do projeto, para além do que a gente pode oferecer ao paciente. E a gente faz treinamento juntos, sim, teórico, prático principalmente da situação de emergências, só que qual que é o ponto que eu queria falar com você? O dentista nos Estados Unidos, por exemplo, ele faz a sedação sozinho, em consultório, com a equipe que ele treinou, né, treinada, mas lá eles exigem tanto curso, tanta documentação para você fazer uma sedação medicamentosa, por exemplo. Um dos estados, você precisa fazer um curso de 60 horas de sedação medicamentosa para criança, fazer um curso de suporte avançado de vida, além do suporte básico. Suporte avançado é aquele onde a gente aprende a administrar medicamentos por via endovenosa, a intubar paciente se perder os reflexos protetores de vias aéreas. E aqui no Brasil, as organizações médicas não permitem que dentistas frequentem esses cursos de suporte avançado de vida. Só enfermagem e medicina, né, que podem frequentar. E isso, assim, segundo conversei com um professor do Hospital do Coração uma vez em São Paulo, que era responsável por esses cursos no Brasil, ele falou que o problema foi a atuação indevida de profissionais em UTI. Na verdade, nem eram dentistas, mas fisioterapeutas começaram a fazer procedimentos de manejo de vias aéreas que eram restritos a médico e enfermagem, enfim. Então, essa confusão que a gente, por enquanto, não precisa detalhar bastante, né? Então, o treinamento é feito, temos que ter a estrutura, então, a gente tem estrutura para chegar a serviço médico de emergência, caso o paciente tenha alguma emergência que precisa ir para hospital. Então, a gente, com o nosso carrinho de emergência, faria os primeiros socorros, né? Se precisar entubar o paciente, entubaria na própria faculdade odonto, e nisso chega o serviço médico de emergência para levar a criança para o hospital. Isso tudo é pactuado com o Hospital das Clínicas da UFG. E quando a gente pensa em sedação também, além de fazer o diagnóstico da criança, nós temos que pensar no procedimento. É uma frenolectomia num bebê recém-nascido. Jamais você dá. Jamais você dá. Sabe? O risco para essa criança vai ser muito maior que o benefício que ela vai ter para uma sedação. Até a anestesia local numa criança desse tamanho tem que ser muito bem pensada e controlada em termos de dose, né? Uma lesão de cárie dessa magnitude, sem dor, por que eu não posso fazer a adaptação da criança para um consultório, para aquela situação de atendimento odontológico, usar diamino fluoreto de prata,
fazer um ART, adiar o procedimento, se não estiver causando dor, explica para a mãe, ó, a gente não precisa cuidar disso agora, vamos cuidar primeiro da criança, que ela está mostrando reações de muita ansiedade, né, por exemplo. Ou já um procedimento mais difícil, que demanda mais tempo de cadeira, talvez aí a sedação seja melhor indicada. Isso aqui é uma criança de 4 anos, ela estava assim sedada, você vê que está com um lençolzinho aqui. Nessa época a gente fazia a contenção, a estabilização protetora com lençol, e já deixava colocado caso a criança começasse a mexer, mas hoje a gente não faz mais, até pela própria intervenção da psicologia, que entendeu que isso não seria a melhor forma, né? Então, quando a gente precisa fazer estabilização protetora nas crianças, que a sedação facilitou o procedimento, mas não deixou a criança totalmente tranquila, né? Ela está esboçando movimentos, está esboçando mais movimento mesmo intenso, a gente faz a estabilização protetora com a ajuda do cuidador e da equipe. Passando rapidamente agora pelos tipos de sedação, então nós temos a sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio. Você vê, olha aqui pela expressão da criança, você vê que ela está com aquele lábio assim de quem está muito nervoso. Tudo bem que um filme permitiria que você visse isso melhor, mas ela está muito ansiosa e a gente está segurando o queixinho dela para ver se ela respira pelo nariz e deixa o gás fazer efeito. Então, a sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio, ela é bem segura em termos de eventos adversos, quando bem indicada, porém, ela precisa que a criança colabore com o uso da máscara, você tem que deixar a máscara lá o tempo todo, e você tem que, mesmo quando ela abrir a boca, ela está tranquila, abriu a boca para fazer o procedimento, você tem que lembrá-la sempre com técnicas não farmacológicas, comunicativas, de respirar pelo nariz, senão ela vai acabar respirando pela boca, trocando o ar com o ar ambiente, e o óxido nitroso perde o efeito. Sedação inalatória, como eu disse, ela é conhecida como consciente no Reino Unido, só no Reino Unido. Você pode conseguir, com essa mistura, proporcionando o óxido nitroso na mistura, você pode conseguir um nível mínimo de sedação, um nível moderado, nível profundo, às vezes, mas se você associar medicamento a essa sedação inalatória, aí você pode conseguir tranquilamente um nível profundo, porque um vai potencializar o efeito do outro. Então, em 2004, o Conselho Federal de Odontologia publicou uma resolução permitindo, né, considerando o que seria habilitado o dentista, quando que ele seria considerado habilitado a fazer sozinho a sedação inalatória com óxido nitroso no consultório. Então, o dentista, para isso, teria que comprovar que fez um curso de formação de 96 horas de carga horária, com conteúdos teóricos e práticos, e lá nessa resolução está escrito quais os conteúdos que teriam que ser ministrados, tá? Então, se você quiser ter esse tipo de habilitação, já tem uma regulamentação mais definida. Porém, é apenas para o uso de óxido nitroso, não é para associar medicamento. A sedação medicamentosa, ela é bastante fácil, entre aspas, de ser conduzida, comparada com uma endovenosa, por exemplo. Para nós, odontopediatras, é muito complicado pegar a veia, e eu estou falando assim no termo mais, no jargão mais tradicional, pegar a veia da criança, né? Mas o que acontece? A gente tem, a maior parte das crianças aceita beber medicamento, algumas não. Aí nós temos alternativas que eu vou te mostrar. Mas, nesse caso, a dose do medicamento é calculada conforme o peso da criança, mas sempre tem um limite máximo de dose. Então, por exemplo, o midazolam, que é um benzodiazepínico que causa diminuição da ansiedade, mas não tem efeito nenhum analgésico, ou seja, você tem que administrar anestesia local, se for um procedimento que vai causar dor, né? A gente faz o benzodiazepínico oral em crianças numa dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo, mas respeitando a dose máxima de 20 miligramas. Ou seja, se a criança tem 10 quilos
e eu vou usar a dose de 1 miligrama por quilo. Uma criança de 10 quilos é uma criança de 1 ano, geralmente, né? Em média. Então, se eu for usar uma dose de 1 miligrama por quilo, eu vou dar 10 miligramas de midazolam da criança. Se a criança tiver 20 quilos e eu for usar essa dose de 1 miligrama por quilo, eu vou dar 20 miligramas de midazolam para a criança. Se a criança tiver 30 quilos, eu vou dar 20 miligramas de midazolam para ela. É a dose máxima, tá? Então, quando usar qual dose, isso, eu falo dose aqui, gente, mas não é para ninguém sair fazendo isso amanhã no consultório, na clínica de graduação. Eu estou falando para ilustrar, porque ninguém forma competência, como eu disse no começo, numa palestra assim curta, né? Precisaria de muito tempo, de estudo teórico e de prática de suas habilidades para entender os casos, as particularidades, as peculiaridades de ação do medicamento e dos casos também. Nós temos estudos usando midazolam com cetamina, que é um outro medicamento que ele, na verdade, é considerado um anestésico, então o dentista não poderia administrar sozinho esse medicamento no consultório, precisaria do médico. E aqui nesse estudo, nós mostramos, você vê a barra mais escura aqui, o score médio de comportamento da criança, quanto mais baixa a barra, a coluna, né? A coluna, na verdade. Quanto mais baixa, menor a altura da coluna, quer dizer que melhora o comportamento da criança. Isso na recepção, na hora de administrar anestesia local, na hora de usar o motor de baixa ou de alta rotação, na hora de colocar o isolamento absoluto, no fim da sessão. Então, você observa que a coluna mais baixa, foi essa mais escura, relacionou-se ao uso associado de midazolam e cetamina em crianças de até 3 anos de idade. E a coluna mais clara foi criança que só recebeu estabilização protetora, ela não teve nenhum medicamento. Então, essas crianças, elas, você vê realmente que a sedação faz algum efeito. Embora, na hora de usar o motor, por exemplo, subiu a coluna, o comportamento ficou pior, né? Comparado com até a hora da anestesia local. Então, às vezes a gente pensa, né, e quando está começando o curso de graduação, a gente pensa, ai, que medo de dar anestesia local na criança. Às vezes o pior para a criança nem é a anestesia, mas é o motor, é o barulho do motor. Bendita missão que está aí para ajudar a gente, né? Muitas crianças não deglutem bem o medicamento, elas cospem, né? Por mais que a gente tenha cuidado de administrar com uma seringa devagarzinho, ela cospe. Então, para essas crianças, a gente tem a alternativa da sedação intranasal, que a gente coloca um dispositivo, aqui vocês estão vendo esse dispositivo aqui, na ponta de uma seringa sem agulha. Esse dispositivo, aqui é o silicone só para adaptar a entrada da narina da criança, e aqui dentro tem um dispositivo plástico mesmo, né, um plástico especial, que ele faz aquela vaporização do conteúdo do sedativo, no caso, para dentro da narina da criança e sendo absorvido em sua maior parte pela mucosa nasal. Essa tem uma vantagem muito grande, porque a mucosa nasal, ela já tem conexão direta com o sistema nervoso central aqui no cérebro, né? Então, ela, diferentemente dos medicamentos administrados por via oral, essa via intranasal, ela teria uma ação mais previsível, até talvez semelhante à sedação endovenosa de crianças. Porque na sedação oral, o medicamento, primeiro, ele é metabolizado no fígado, e nem todo metabólito, né, nem todo o agente ativo, o fármaco ativo, vai ser disponibilizado no sistema nervoso central. Então, só que qual que é a desvantagem? Por que a gente não usa essa via intranasal como primeira escolha? Uma é o preço desse atomizador, ele é muito caro. Outro dia eu até vi que estava vendendo nas Americanas por R$70 cada um, e é descartável, né? E outro é porque a gente não tem a solução medicamentosa preparada para ser administrada por via intranasal. Então, a que a gente usa, coloca dentro da seringa, é
É a solução endovenosa. A gente faz os cálculos de dose, que são diferentes da medicação oral. Aí, aquela formulação endovenosa, ela age pra caramba dentro da mucosa nasal, para a maioria dos sedativos, né? Então, acaba causando um pouco mais de dor para a criança quando é feita a administração intranasal. Por isso que a gente não escolhe como primeira opção ainda. Mas já publicamos também artigo mostrando a ação desses sedativos, né? Aqui não tinha grupo placebo, então a gente comparou midazolam e cetamina por via intranasal, com midazolam e cetamina por via oral, e só midazolam oral em crianças menores de 7 anos. E daí a gente vê que essa linha aqui, cortando a caixa, ela que seria a mediana, né? A cruz seria a média. A gente vê que os comportamentos não tiveram uma diferença muito grande nesse caso, porque a variabilidade dos dados foi muito grande nos 3 grupos. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que tem fatores da criança que interferem também na ação do sedativo, né? Por mais que a gente cuide. Então, a gente não pode prometer para uma mãe que o sedativo vai funcionar 100% para aquela criança, porque às vezes fatores dela de temperamento, ou ansiedade, ou mesmo de metabolismo da droga, vai fazer com que tenha uma ação diferente, né? Aqui vocês veem, então, já na pandemia, a gente administrando o sedativo por via intranasal, você vê que a criança está resistindo, está chorando. Então, nesses casos aqui, a sedação oral, ela ia cuspir, por mais que a gente administrasse vagarosamente, então a gente faz a intranasal. E sempre nesse modelo aqui, né, tem o operador, o auxiliar, a mãe cuidando da criança, ela senta na cadeira junto com a criança, ou outro adulto de referência da criança, e um observador, um monitorador, que a gente chama, ele fica observando os sinais vitais da criança continuamente. A gente usa o oxímetro de pulso, que mede frequência cardíaca e saturação de oxigênio, nesses casos de sedação moderada. E a observação visual de incursão respiratória por minuto, se a criança está ficando cianótica, se o posicionamento da cabeça da criança está liberando vias aéreas, facilitando respiração, e assim por diante. Já indo quase para o fim. E a gente não pode esquecer da anestesia geral, que também tem sua indicação precisa para a odontopediatria. Então, na hora da tomada da decisão, a gente não pode pensar assim, bom, eu vou fazer um fluxo aqui, eu vou tentar a técnica não farmacológica, se não der certo, eu passo para a sedação. Se não der certo, eu vou para a anestesia geral. Não. O ideal seria a gente pensar em indicações precisas para mostrar para a mãe ou para o responsável qual que são os prós e os contras de indicar vamos falar só de farmacológico, né? De indicar a sedação ou anestesia geral, ou a estabilização protetora, sozinha, sem a sedação. Porque ela vai tomar a decisão junto com a gente. Por exemplo, aqui no nosso caso, se uma criança chega com cárie na primeira infância, com dor, vários dentes acometidos, tem 3, 4, 5 anos de idade, a sedação para ela já tem uma chance, principalmente as menores, né? 3 anos para baixo, de não ser talvez bem sucedida, muitos procedimentos a fazer, a gente preferiria indicar para uma anestesia geral, porque em uma só sessão você faria todos os procedimentos necessários. Né, uma sessão de 2 horas, mais ou menos, de anestesia geral. Já a sedação, a gente consegue o efeito do sedativo, seja administrado por via oral ou via intranasal, por cerca de 40 a 60 minutos, ou seja, é quase uma sessão sem sedação, né, em termos de duração para a criança. Então, imagina 10 vezes a criança sendo submetida à sedação. Talvez isso não fosse bom do ponto de vista de custo e benefício para a criança. Aqui, Luana, sobre aspectos de eventos adversos. Qual que é o problema? O problema é que a gente não sabe o denominador, não sabe quantos procedimentos de sedação têm sido feitos só na odonto ou em saúde de uma forma geral nas crianças. Então, o que nós temos disponíveis são relatos
de casos de eventos adversos que aconteceram ou não. Nos nossos ensaios clínicos aqui, os eventos adversos que nós mais observamos são irritação, náusea, vômito. Já tivemos, durante o ato operatório, uma depressão de sistema respiratório, mas que foi controlada simplesmente com reposicionamento de vias aéreas e uso de oxigênio. A gente não precisou entubar nenhuma criança em todo esse tempo de neso, mas por quê? Porque a gente se cerca da maior parte de cuidados possível, a gente segue diretrizes internacionais, já que no Brasil não tem, né? Para odonto, pelo menos não, diretrizes internacionais sobre como fazer uma rotina de cuidado de sedação para crianças em odontologia. Mas, quando você quebra essa rotina, o risco de evento adverso grave aumenta mais. Então, esse artigo aqui foi sobre tendências em morte associada com sedação, odontopediatria e anestesia geral em tratamento odontológico, lá nos Estados Unidos. A equipe de Seattle, né? Então, a maioria das mortes aconteceu entre crianças de 2 a 5 anos de idade, que foram 21 casos de 44 mortes que eles observaram nos relatos. No ambiente odontológico, porque lá tem alguns estados que permitem que você faça anestesia geral no consultório odontológico, tem todo o equipamento, toda a estrutura para isso. E quando quem fez o procedimento foi um odontopediatra ou um dentista clínico geral. Nesse último grupo aqui, as mortes foram, a maioria das mortes foi associada ao sedativo que foi utilizado, ou seja, usou sedativo de forma errada. Então, gente, é aquela história, né? Teve uma cantora que morreu tem pouco tempo, eu esqueci, não é cantora não, aquela atriz, aquela Fernanda, oi, se alguém lembrar do caso, me fala, coloca no chat, por favor. Essa cantora, ela estava no interior de Minas, cantora não, artista, Fernanda, ai, gente, daqui a pouco eu lembro. E aí ela passou mal, ela tinha asma grave, ela passou mal no interior, a ambulância custou a chegar, e quando chegou, não estava com o equipamento apropriado para socorrer, ela morreu por bobagem, né? Por bobagem. É isso que a gente quer evitar, sabe? Quando a gente indica a sedação e faz a sedação em uma criança, lá na nossa clínica, lá no NESO, a gente todos nós temos a consciência. Eu deixaria que meu filho fosse submetido a esse procedimento do jeito que eu estou entregando para aquela família? Sim. Se a resposta for sim, eu faço a sedação. Se a resposta for não, eu não faço a sedação. Eu não posso fazer aquele princípio da alteridade, né, da bioética, ver com os olhos do outro, da empatia, da compaixão. Eu não posso fazer com o outro o que eu não queria que fizessem comigo, com meu filho, certo? Eu não vou arriscar a vida dos outros, né? Então, por mais que tenha uma segurança, que seja um caso em 10 mil de problema grave, mas e se esse caso acontecer comigo? Né? Acontecer com o meu paciente, com o meu filho? Por quê? Né? Por que arriscar? E a satisfação, isso aqui é um outro trabalho também, que foi publicado por um aluno de iniciação científica, orientado pela professora Patrícia, que mostrou a satisfação dos responsáveis com relação a essa sedação das crianças mais novas, menores de 7 anos. Vocês veem que nessa régua amarela, uns casos precisaram de estabilização protetora, mas quando não precisou, a sedação foi maior, considerando de 0 a 100, né, do que quando precisou, mas mesmo assim, quando precisou, ainda estava feliz, porque na verdade tinha feito o tratamento, né, são famílias que buscam vários atendimentos e ninguém consegue, entre aspas, tratar aquela criança. E a gente comparou a ART com resina composta e também teve uma preferência pelo ART, que não usava motor, não usava isolamento absoluto, anestesia local, né? Então, você vê que outros fatores do procedimento também influenciam, né? Influenciam a sedação. Eu queria, neste momento, só colocar uma música aqui que eu não soube colocar, para tocar só nesse último slide, um minutinho, só uma parte da música, para a gente escutar agora e passar para a parte de perguntas, tá bom?
Vou ver se vai agora. Professora, acho que a gente não está escutando. Bom, eu não estou, pelo menos. E agora? Não, eu continuo não Não? escutando. Professora, tenta abrir seu áudio para ver se vai o som. Espera aí. Qual que foi a dica, por último, por favor? Perdão. Se você conseguir abrir seu áudio para ver se vai o som, porque estava fechado, aí às Pois vezes é, eu não preferi. eu tinha aberto, mas eu acho que, como eu estou projetando de outra tela, talvez tenha acontecido algum conflito, porque eu escuto o som no meu microfone, sabe? Aqui no meu fone de ouvido. Mas tudo bem, era aquela música Heal the World, do Michael Jackson, que eu acho que é muito apropriado em termos de escutar as crianças, né, e deixar um mundo melhor para elas. Vocês, jovens, são minhas crianças também, né? Então eu queria deixar um mundo melhor para vocês e queria que vocês ficassem antenados com isso, de olhar mais para as pessoas, de escutá-las mais, de se colocar no lugar dessas pessoas, em tudo que vocês forem fazer na sua vida profissional, especificamente. E cada um de nós, se fizer um pouquinho, vai conseguir mudar esse mundo de forma mais impactante um dia, né? Mas se você conseguir fazer um impacto já na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, daí pode realmente já te deixar mais recompensado em termos profissionais, tá bom? Eu vi aqui no chat, eu vou parar a apresentação agora, eu vi no chat umas perguntas, ó. Qual o investimento médio do aparelho e do curso de habilitação? O equipamento de óxido nitroso hoje está em torno de 15 mil reais, se não me engano. E o curso depende do lugar que está ofertando, né? É livre oferta. Eu, sinceramente, não sei te contar quanto está um curso de habilitação em termos atuais. Se alguém aqui souber, por favor, me fala. Deixa eu ver se a professora Giovana está aqui. Eu vi que ela tinha entrado no começo. Não, já saiu. Porque depende do serviço que está oferecendo o curso de habilitação. Aqui no NES a gente já não oferece tem um tempinho. Então, eu não sei te falar de valores atuais. É Fernanda Young, isso mesmo, alguém lembrou aqui. Obrigada. Professor Francisco, Francine. Acho que perguntaram também se existe alguma contraindicação. Contraindicação do quê? Eu acredito que seja para fazer o procedimento. Então, deixa eu falar do óxido nitroso e da sedação. medicamentosa. O óxido nitroso, ele tem mínimas contraindicações para a criança. Então, para a criança, se a criança, por exemplo, é respiradora bucal, você vai contraindicar o óxido nitroso porque ela não vai conseguir respirar o ar que está sendo oferecido para ela através da máscara, né? A medicamentosa, geralmente a gente indica para crianças que a Sociedade Americana de Anestesiologia classifica como asa 1, asa 2. Asa 1 é a criança saudável, que não tem nenhuma doença sistêmica, nenhum problema sistêmico. Asa 2 é a criança que tem um problema sistêmico, mas está controlado. Por exemplo, uma criança que tem asma, bronquite asmática, né? Mas crises controladas ou crises leves, daí a gente pode fazer sedação. Uma criança em sobrepeso é asa 2. Uma criança obesa já começa, dependendo do nível de obesidade, já começa a ser asa 3. Aí a gente a gente recomenda não fazer em ambiente ambulatorial, mas fazer em hospital. Por quê? Porque esses sedativos, gente, eles são lipofílicos.
pacientes, eles têm uma atração por tecido gorduroso. Então, a obesidade em si, para a anestesiologia, ela causa um risco a mais, né? Porque às vezes você dá uma dose, não fez o efeito que você queria, e de repente, aqueles metabólitos ativos, eles foram absorvidos no tecido gorduroso, e aí eles são liberados depois e causam um evento adverso maior depois. Também a própria obesidade acaba obstruindo mais facilmente vias aéreas, né? Porque tudo está gordinho. Então, a região de orofaringe também fica mais comprometida. Geralmente, no exame físico, a gente examina a orofaringe, vê quando a criança abre a boca, qual a abertura de boca que aparece, se as tonsilas estão encostando uma na outra, ou se tem espaço para ventilação. Porque se a orofaringe tiver um risco maior de obstrução, pela própria saliva ou por qualquer outro material, a gente também contraindica a sedação em nível ambulatorial, porque o próprio sedativo, ele já relaxa essa musculatura de orofaringe, sabe? Então, a pessoa tende a se obstruir mais facilmente com o sedativo, né? Certo. Obrigada, viu, professora? Foi excelente a palestra. Muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu que agradeço, né? Você vê que a gente gosta de contar história, o odontopediatra filosofa, conta história, mas eu quis dar uma abordagem superficial mesmo, espero que tenha conseguido, né? Mas fique super à vontade para me mandar perguntas depois também. Eu respondo e-mails, às vezes não imediatamente, mas demoro 1, 2 dias para responder, tá? A não ser quando a pergunta é muito difícil, aí eu tenho que estudar mais, mas daí eu falo, estou estudando, tá bom? Mas agradeço pela oportunidade, porque como eu disse, eu aprendi também, preparando aqui para vocês, e ouvindo vocês aqui nas suas dúvidas, né, nas sugestões, enfim, obrigada. Muito obrigado, professora Luciane. Os alunos, a gente viu assim, um número crescente de alunos aí ao longo da live, né? Eleonora, acho que ela também foi acompanhando isso, e todos Sim. se mantiveram aqui, e a gente aprendeu muito com você hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Continuo à disposição. Obrigada, professora. Pessoal, agora a Luana vai fazer o sorteio, depois vai ser postado, viu? Aí vocês acompanhem lá no Instagram. E tenha todos uma boa noite, fiquem em casa, a gente espera que vocês estejam bem aí. Um abraço. Abraço, se cuidem, cuidem um do outro também. Queria agradecer especialmente umas pessoas que eu vi aqui também, além de todo mundo, né, mas uns nezoenses que eu vejo aqui na lista, agora que eu estou olhando, nezoenses de ontem, de hoje, viu? Muito obrigada pelo carinho, por me dar uma corrente de energia positiva por aqui. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem.